Eu quero, nessa noite, trazer uma mensagem que se encontra lá no livro do evangelista Marcos, capítulo 9, do versículo 14 ao 29. Eu quero que vocês, por favor, acompanhem esta leitura bíblica, que é onde nós iremos refletir na palavra de Deus. Marcos 9, do 14 ao 29, diz assim: Ao voltarem para junto dos outros discípulos, viram que estavam cercados por uma grande multidão e que alguns mestres da lei discutiam com eles. Quando a multidão viu Jesus, ficou muito admirada e correu para cumprimentá-lo. Sobre o que discutem? Perguntou Jesus. Um dos homens da multidão respondeu: Mestre, eu lhe trouxe meu filho, que está possuído por um espírito impuro que não deixa falar. Sempre que o espírito se apodera dele, joga-o no chão e ele espuma pela boca. Range os dentes e fica rígido. Pedia aos seus discípulos que expulsassem o espírito impuro, mas eles não conseguiram. Jesus lhes disse: Geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga o menino para cá. Então o trouxeram. Quando o espírito impuro viu Jesus, causou uma convulsão intensa no menino e ele caiu no chão, contorcendo-se e espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo isso acontece com ele? Desde que ele era pequeno, respondeu o pai. Muitas vezes o espírito o lança no fogo ou na água e tenta matá-lo. Tenha misericórdia de nós e ajude-nos, se puder. Se puder, perguntou Jesus, tudo é possível para aquele que crê. No mesmo instante, o pai respondeu: Eu creio, mas ajuda-me a superar a minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão aumentava, repreendeu o espírito impuro, dizendo: Espírito, que impede este menino de ouvir e falar. Ordeno que saia e nunca mais entre nele. O espírito gritou, causou outra convulsão intensa no menino e saiu dele. O menino parecia morto. Um murmúrio correu pela multidão. Ele morreu. Mas Jesus o tomou pela mão e o ajudou a se levantar. E ele ficou em pé. Depois, quando Jesus estava em casa com seus discípulos, eles perguntaram: Por que não conseguimos expulsar aquele espírito imundo? Jesus respondeu: Essa espécie só sai com oração. Feche os olhos, vamos orar mais uma vez, pedir a orientação do nosso Deus para a meditação que iremos fazer. Pai, é tão precioso quando nós estamos reunidos na tua igreja e nós podemos nos aproximar do Senhor, cantarmos, orarmos. É tão precioso quando a gente pode, ao sermos confrontados com a tua palavra, entendermos a mesma. Fala conosco. Ensina cada um de nós nesta noite, segundo o teu propósito, segundo a tua vontade. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O tema que eu quero tratar nessa noite é geração incrédula. O mundo espiritual, ele é tão real e concreto como o mundo físico. Agora, algumas pessoas não compreendem isso e vivem com muita determinação apenas naquilo que é real, naquilo que é concreto. Quando Jesus desce do monte, ele tinha ido lá com Pedro, Tiago e João orar. Ele desce do monte e ele se defronta com uma multidão, e ele se defronta com alguns judeus, mestres da lei, discutindo com os discípulos, e principalmente o motivo era que aqueles discípulos de Jesus não tinham conseguido curar esse menino. O pai aflito, diante de uma situação horrível que ele já vivia, e os discípulos não puderam, e isso foi causando uma, uma comoção ali nas pessoas, e Jesus chega neste momento.
E eu creio que a gente aprende algumas coisas importantes aqui nesse texto, para nós termos uma vida boa, uma vida mais tranquila e com uma certa excelência. A gente precisa entender o que Jesus disse aos seus discípulos aqui. 3 ensinos, pelo menos, que ele deixa claro para os seus discípulos. O primeiro deles: discípulos precisam crer em Jesus. Eles estavam retornando do monte onde Jesus foi transfigurado, e lá no monte, se nós voltássemos alguns versículos ali, uma voz disse assim: Este é o meu filho amado, ouçam-no. Nós não podemos crer, gente, apenas no que a gente vê. Aqueles discípulos de Jesus, eles já estavam há quase 3 anos junto com o Mestre Jesus. E eles já tinham visto Jesus realizar muitos milagres, muitas operações, sinais, milagres, transformações, mas faltava algo para eles. Eles ainda não tinham entendido quem de fato era Jesus. Nós precisamos aprender, e aqueles discípulos também precisavam, a crer no que ouvimos, não só no que nós vemos. Jesus, num determinado momento, afirmou assim: ó, tudo vai passar. As pessoas irão passar, os céus irão passar, mas a minha palavra não passará. Então nós precisamos ter, como cristãos, uma atenção muito firme, muito necessária na palavra de Deus. A incredulidade, presta atenção nisso, é gestada em ignorar de fato quem é Jesus. A incredulidade, ela é gestada dentro de nós no fato de ignorarmos quem de fato é Jesus. Quem é Jesus? É o Filho de Deus, que foi enviado ao mundo para salvar o pecador, por meio da sua vida que é oferecida no lugar desses pecadores. Esse é o sentido da Santa Ceia. E Jesus, depois de morrer, ele ressuscitou. Quando Jesus está descendo do monte, antes um pouquinho dessa situação do menino doente, Jesus ele fala com os discípulos: Eu irei morrer, mas irei ressuscitar. E o texto diz que eles começaram a perguntar entre si: o que será esse negócio dele falar que vai ressuscitar? Ou seja, gente, aqueles homens, eles estavam caminhando com Jesus já há algum tempo, mas eles não tinham entendido quem era Jesus. Eles não tinham compreendido que Jesus era de fato Filho de Deus, que Jesus se fez carne, que ele seria oferecido em sacrifício daqueles que iriam crer, iria morrer, mas depois iria ressuscitar. É um ensino que eles não tinham entendido. E este é o alicerce da fé genuína. É uma verdade bíblica que solidifica toda a igreja verdadeira de Cristo Jesus. Os discípulos não tinham clareza sobre isso, havia dúvidas em seus corações. Um pouco antes, Pedro fala para Jesus, quando Jesus disse que iria ressuscitar, morrer e ressuscitar: Não fale isso, mestre. E Jesus diz para ele: Arreda-te, afasta-te, Satanás, porque você não está cogitando das coisas de Deus. Você está cogitando das coisas humanas, daquilo que vocês conseguem ver. Fé sem crer verdadeiramente em quem é Jesus, não é fé, gente, é crendice. Os discípulos estavam nesse nível da crendice. Gostavam de Jesus, viram Jesus fazer muitas coisas, Jesus era muito bom, mas eles estavam no nível da crendice. Vocês sabem, é muito perigoso na vida cristã a gente viver no nível da crendice. Não ter a fé verdadeira naquele que é o Filho de Deus, que fez o sacrifício por nós e foi oferecido numa cruz, morreu, mas ressuscitou, está vivo. Agora, o que crê pode ir adiante. Jesus afirmou isso aqui. Ele pode penetrar no impossível, porque tudo é possível ao que crê, disse Jesus no versículo 23 que lemos.
Quando o pai do menino doente pergunta para Jesus, em meio àquela confusão: "O senhor pode curar o meu filho?" Jesus responde: "Se puder, tudo é possível a quem crê." O homem foi sincero, gente. O homem certamente já tinha andado com aquele menino desde que nasceu por muitos lugares. Ele já tinha uma vasta experiência em procurar socorro para o filho e não tinha encontrado com os médicos, não tinha encontrado com outros religiosos. Aquele homem era alguém sofrido e ele foi sincero, porque há poucos instantes os discípulos de Jesus não puderam. E Jesus diz para ele: se puder, tudo é possível ao que crê. Como eu disse, era um problema que se arrastava por anos. Eu não sei vocês, mas algumas coisas na vida da gente às vezes se arrastam. E quando isso acontece, gente, é dolorido, é sofrido. É igual um calçado que machuca. Quem já teve um sapato que machuca sabe disso. Não tem jeito de você ignorar que ele te machuca, né? Porque só vai piorando. Aquele homem era alguém assim. Olha, a fé verdadeira, ela só é gestada na presença e no poder de Jesus. A fé verdadeira, ela só pode começar a acontecer na presença e diante do poder de Jesus. A história daquele homem, daquele menino, daquela família foi alterada naquele dia. Vocês imaginam? Eu não sei, eu creio que esse menino devia ter algo por volta de 12 anos, por aí, 11, 12 anos. É, família já estava acostumada com aquele problema. A família já estava sofrida diante daquilo. Aquela família certamente teve que se adaptar a algumas situações diferentes das outras famílias, porque o menino não ouvia, o menino não falava, o menino de vez em quando convulsionava em um tempo em que existiam médicos, mas a situação é muito diferente de hoje. Mas aquele dia seria o dia que, como um divisor de águas, iria marcar aquela família para sempre. Eu fico imaginando quando aquele homem chegou em casa com um filho curado. Ah, gente, como é bom quando nós encontramos a solução para um problema, quando nós conseguimos resolver uma dificuldade da vida, seja um filho doente, seja um problema dentro da nossa casa, seja um problema de ordem financeira, não sei, algo que se arrasta durante algum tempo, algo que tem ferido, que tem machucado. Como é satisfatório, prazeroso quando o problema se resolve. Todas as impossibilidades conhecidas por aquela família foram superadas. O, o, o ritmo do fracasso foi rompido por um hino de vitória na vida daquele homem, na vida da mãe daquele rapaz, daquele menino. Gente, na presença de Jesus, tanto naquele tempo como nos dias de hoje, qualquer história pode ser mudada. Qualquer história pode ser mudada. Qualquer passado pode ser deixado para trás. Qualquer vida pode ter novas perspectivas. Olhe para a palavra de Deus. Olhe para a história da igreja cristã. Olhe ao seu redor aqui. Nós estamos com muitas pessoas aqui que são pessoas que já tiveram experiências com Deus. Já ouviram respostas em oração. Muitas outras ainda lutam porque não chegou o momento de alcançarem a vitória. Os discípulos, com certeza, não foram os primeiros fracassados, como eu disse há pouco. Esse homem esgotou todos os recursos. A Bíblia não fala se ele era alguém de posses financeiras ou não, mas o fato é que, pela insistência dele, ele já tinha procurado de tudo. Jesus certamente foi a solução para os problemas daquele menino. Muita gente deve ter falado para aquele homem: olha, o senhor tem que se conformar. Essa é a sua sina. Esse seu filho não, ele não tem cura. Ele é assim. Outros
Talvez tenham falado: olha, o senhor tem que parar de perturbar as pessoas com isso. O senhor não vê que esse menino não tem jeito? Ah, gente, é tão fácil a gente falar dos problemas do outro. É tão fácil falarmos do filho do outro. É tão fácil a gente falar das fraquezas de outra pessoa. Hoje ainda eu estava conversando dentro do carro, a hora que íamos para casa pela manhã, com meu filho e minha esposa, e nós falávamos disso. Nós precisamos tomar muito cuidado para que não venhamos a criticar a fraqueza de outra pessoa. Porque às vezes tem áreas da minha vida que eu sou uma fortaleza, eu sou uma rocha. Ixi, não tenho dificuldade. Mas tem outras que eu sou um mingau. Assim é você. Assim somos todos nós. Tem áreas que nós somos fortes. Tem coisas que para nós é muito fácil. Nós temos que tomar cuidado. Esse homem deve ter ouvido muitas vezes coisas que não dependiam dele, que eram circunstâncias que a vida lhe trouxe. Não desista de vencer se você ainda não se encontrou com Jesus. Talvez você fale: ah, a igreja tem muita falha, as igrejas têm muitos defeitos, é porque você só está se encontrando com discípulos. Você precisa se encontrar com Jesus. É Jesus que tem a solução. É Jesus que disse: tudo é possível àquele que crê. Eu já vi, gente, como pastor, como cristão, muitas coisas maravilhosas acontecerem. Vidas transformadas, pessoas curadas, pessoas que tiveram a história de um momento para o outro completamente alterada, pessoas que o mundo não via brilho nenhum. E essas pessoas brilharam diante da perspectiva de Deus. Mas eu me lembrei, quando eu preparava essa mensagem, de alguém com quem eu tenho um carinho muito grande, que é o pai da Edna, seu Gervásio. O seu Gervásio, ele era uma criança lá no interior de Minas Gerais, e ele era auxiliar do padre da cidade dele. Ele era um menino muito religioso, então ele ajudava o padre lá. Eu não sei se ele era coroinha, mas deve ser, né? Coroinha que a gente fala. E ele auxiliava o padre, tudo, ou seja, um menino de boa índole. E um dia diz que ele ouviu alguém contando uma história acerca de uma mulher, de uma moça, que pediu para o pai dar todo o dinheiro da herança dela e foi embora de casa, gastou tudo e quando voltou o pai perdoou a moça. Quem contou essa história era alguém que, na ocasião que ouviu esta história, estava embriagado. Então ele contou diferente a história do filho pródigo. Na mente do embriagado lá era a filha pródiga, né? Mas o seu Gervásio ouviu aquilo e disse que aquilo não saía do coração dele. Aí um dia ele encontrou alguém que tinha acesso à Bíblia também, alguma pessoa crente, e ele falou assim: escuta, você conhece na sua Bíblia a história de alguém que uma moça que saiu de casa assim, 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 contou, daí a pessoa falou: não, não é uma moça, é um rapaz, e abriu lá em Lucas 9, Lucas 19, melhor dizendo, e leu 19 ou 15, agora me fugiu, não importa a história do filho pródigo. E aquilo encontrou abrigo no coração do seu Gervásio. Depois de algum tempo, pouco tempo, a vida do seu Gervásio foi transformada. Aquele menino cresceu, crente, cristão, foi para São Paulo, trabalhou muito, casou, teve uma família linda. Esses dias nós estávamos lá na casa dele comemorando o aniversário dele de 88 anos. Ele se tornou um missionário, um pastor, e teve, assim, muita influência na vida de outras pessoas, mas principalmente na vida da família. Os filhos todos cristãos, uma família unida em torno da mesa. Jesus, quando se encontra conosco, gente, tudo é transformado. Tudo é transformado. Agora, Jesus nos ensina que não apenas o precioso valor da fé é necessário, mas também é necessária a oração. Os discípulos de Jesus precisam orar. Quem é discípulo de Jesus verdadeiramente precisa orar. Aqueles discípulos estavam lá todos meio confusos, meio sem saber o que estava acontecendo, e ao ser questionado, Jesus, ao ser questionado,
Por que nós não curamos o menino? Ele diz: essa espécie só sai com oração. Ora, eu tenho certeza, eles eram judeus, eles tinham orado. Orar, gente, e eu quero definir aqui em 4 passos rapidamente. 4 afirmações, o que é orar na ótica de Jesus. Orar, primeiro, é sair da terra e ir para o céu. Parece ser simples isso que eu estou dizendo, mas não é. Não é algo que podemos fazer sem preparação, sem concentração. Nós não podemos fazer de qualquer jeito a oração, porque para você deixar a terra e você ir para o céu, você precisa estar focado no que você está fazendo. É preciso estarmos em comunhão com Deus. Isaías, capítulo 59, versículo 2, está escrito assim: foram suas maldades que os separaram de Deus. Por causa dos seus pecados, ele se afastou e já não os ouvirá. A nossa maneira de viver pode fazer com que nós nos distanciemos de Deus na oração. Agora, como é que faz? Arrependa-se dos seus pecados, confesse-os a Deus, e as suas orações não serão interrompidas. Quando estamos na presença do Deus Altíssimo, que habita no céu, tudo pode acontecer. Mas orar, em segundo lugar, é buscar algo que não existe mesmo aqui na Terra. Olha, se eu tiver com apendicite, eu vou na Santa Casa ali ou em qualquer lugar aqui, os médicos olham e operam e as coisas podem dar certo. Mas existem coisas que não é assim que a gente resolve. Existem dificuldades e problemas que nós não encontramos solução aqui. Não é o engenheiro que ajuda, não é advogado, não é o pedreiro, não é eletricista, não é ninguém. A oração deve nos lembrar que o que buscamos não tem na terra. A oração mostra-nos que não é possível atingirmos algumas coisas por nós mesmos. Gente, existem coisas que não é possível de ser resolvida por um homem ou por uma mulher. E eu creio que são as que mais nos ferem, mais nos machucam. Veja, esse homem aqui, pai desse menino, estava vivendo isso. Nem alguma pessoa que gosta da gente, às vezes, pode nos ajudar em algumas coisas. A oração é um recurso muito especial e único. Único. Eu estava ontem na casa do seu Hamilton, ele me mostrou umas ferramentas lá, que coisa. Tem coisa lá rara. Mas o que a oração pode fazer por nós supera qualquer coisa rara desse mundo. Qualquer joia, qualquer coisa. Ah, se nós pudéssemos trazer aquele homem que era pai do menino lá da história de Jesus e perguntarmos para ele: conte para nós como é que foi aquele dia que o seu filho foi curado. Não precisa ir muito longe. Converse com uma mãe ou com um pai que recebeu uma resposta de oração. E os filhos, ou o filho ou a filha, hoje estão vivendo outra situação. Mas, em terceiro lugar, orar é proclamar que somos impotentes na presença de Deus. É confessarmos nossas impossibilidades. É abandonarmos nossas pretensões. É sabermos que não é por força. É sabermos que não é por insistência, persistência ou perseverança. É pelo poder de Deus. É termos a humildade de afirmarmos a necessidade que temos de Deus agir na nossa vida, ou na vida de alguém que a gente ama tanto. E por fim, orar é empunhar a arma mais poderosa de guerra. Orar é colocar nas mãos a arma mais poderosa de guerra. Quando reconhecemos que existe mesmo um mundo espiritual que não vemos, que não é concreto,
que está além do que podemos imaginar, e que existem necessidades que ultrapassam o físico, o concreto, nós estamos próximos de ter esta arma na mão. Porque não adianta você orar sem entender tudo isso que eu falei até aqui. A oração é a arma de guerra. A oração aciona a poderosa mão do Deus Altíssimo, Criador de todas as coisas. Pergunte sobre oração para as pessoas mais velhas, mais experientes. Pergunte para pessoas que já vivenciaram isso na vida. Dê uma olhada nos personagens bíblicos, de Gênesis a Apocalipse. Você vai encontrar homens e mulheres de oração e o que aconteceu na vida deles. Aqueles que creem em Jesus, seus discípulos, precisam orar constantemente. Eu não sei, eu não conheço a vida de todos nós aqui, não conheço a particularidade de cada um, mas eu tenho certeza que talvez você tenha encontrado o norte bíblico para se aproximar e crer em Jesus nessa noite. Talvez você tenha compreendido, pela ação do Espírito Santo de Deus, de que tudo é possível àquele que crê. Talvez você tenha entendido nessa noite que a oração é mesmo uma arma de guerra para transformar situações e vidas. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos, vamos orar. Vamos colocar nossas vidas na presença de Deus e, aproveitando o ensejo da palavra que Deus traz para mim, para você nessa noite, se você tem alguma coisa muito específica, muito especial, igual o pai daquele menino, talvez, para colocar na presença de Deus coisas que só Deus pode fazer, eu quero que você fique em pé no lugar que você está para nós orarmos por isso. Ninguém vai precisar falar o que é, claro, Deus conhece a todos. Eu quero orar com você nessa noite. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Tu és cheio de majestade e de glória, mas a tua palavra nos mostra que o Senhor também é cheio de misericórdia e tem nas mãos todo o poder. Meu Deus, o Senhor conhece cada pessoa que está aqui, cada um que se colocou em pé, cada necessidade que está sendo agora ventilada nos teus ouvidos por estas pessoas. O Senhor conhece a minha vida, o Senhor conhece a nossa história. Meu Deus, existem situações que nos trazem a aflição das nossas vidas, da nossa história, das nossas impossibilidades, e nós queremos derramar estas impossibilidades na tua santa presença, confessar diante do Senhor, dos homens e do próprio inferno, que só o Senhor é Deus e só o Senhor pode transformar essa situação. Meu Deus, derrama do alto, do teu poder, da tua glória, a graça que estas pessoas estão buscando com sinceridade diante do Senhor. Para que o teu nome seja engrandecido, para que o teu nome seja proclamado em todos os lugares onde nós pudermos estar. Nós oramos, nós colocamos diante do Senhor, porque o Senhor é bom e a sua bondade, a sua misericórdia dura para sempre. Oramos em nome de Jesus. Amém.